Carta aberta aos garimpeiros. Senhores garimpeiros, é fato que depois de Serra Pelada, a atividade do garimpeiro se transformou em algo que alcança a estupidez e a barbárie. Vou explicar. O garimpeiro, até Serra Pelada, era definido como trabalhador que, através de métodos rústicos, lavrava bens minerais. Para isto ocorrer, era necessário ter uma licença para atuar como garimpeiro, uma carteirinha de garimpeiro fornecida pelo Ministério de Minas e Energia em conjunto com a Receita Federal. Em Serra Pelada, o descontrole geral da exploração daquele garimpo propiciou com que um major do Exército fosse designado pelo governo da ditadura militar para organizar a situação. A primeira medida tomada pelo Major Curió foi de definir os donos dos barrancos, e a partir destes foram definidos os capatazes e os formigas de cada barranco. Exatamente esse modelo foi utilizado anos mais tarde com o fim do garimpo em Serra Pelada e do regime militar, para a criação da Lei de Permissão de Lavra Garimpeira, isso durante o governo de José Sarney, em 1989. Assim, o próprio governo daria titularidade ao garimpeiro ou à cooperativa de garimpeiros para atuar em áreas de garimpo, ou seja, manteve a figura do dono do barranco, agora definida como dono da permissão de lavra garimpeira, ou simplesmente dono do garimpo. Claro, com aquele modelo de Serra Pelada, tanto o Major Curió quanto diversos outros militares acabaram sendo os verdadeiros donos do garimpo. Não só do garimpo, mas de tudo o que se relaciona ao ambiente do garimpo, como os alojamentos e refeições aos formigas, tudo pago pelos próprios trabalhadores formigas, com o próprio ouro que retiram de seus trabalhos. Logo, outras atividades paralelas e tão ilegais quanto o trabalho semi-escravo ou o garimpo em áreas não permitidas foram adicionadas ao modelo de negócio do dono do garimpo, incluindo a prostituição e o tráfico de drogas. Claro, tudo pago com ouro extraído pelo formiga. Assim, dizer que a atividade garimpeira é um dos meios de sustento de milhares de famílias dos garimpeiros parece ser uma piada. Sustenta-se a prostituição e o tráfico. As famílias dos formigas continuam no abandono total e o tal formiga acaba contraindo dívidas com o dono do garimpo, impossíveis de serem pagas, restando a ele continuar naquela vida miserável, porém regada a sexo e drogas. A situação é muito deprimente, pois é a exploração da condição subhumana que impõe o dono do garimpo ao formiga, que acha que é garimpeiro em sua triste realidade. O dono do garimpo é a figura que ninguém conhece, não aparece e nem pode aparecer. Faz parte do negócio utilizar-se de capatazes que não são donos de nada, mas que representam o dono dominador e guardado em sigilo. São, na maioria das vezes, pessoas do círculo militar, quer seja de reserva ou mesmo na ativa, ou que recebem benefícios diretos de ações de militares, como aquela autorização dada pelo general Heleno para a permissão de atividade garimpeira nas terras dos Yanomami, ou seja, um militar dando uma autorização ilegal para grupos de garimpeiros
atuarem na reserva Yanomami. Ou seja, é um crime colocado em condição legal pela administração federal. Um absurdo. Esses donos de garimpos poderiam requerer normalmente uma permissão de lavra garimpeira e atuarem de maneira legal, mas preferem a ilegalidade para poderem invadir as terras indígenas e as áreas protegidas ambientalmente. Só por este fato, não se pode admitir que não sejam bandidos. Sim, esses garimpeiros são bandidos. Nunca foram trabalhadores. São bandidos da pior espécie, pois lucram com a desgraça dos povos indígenas e lucram com a devastação da floresta. Esse prejuízo é de todos, mas o ouro é somente do dono do garimpo, a figura mais cruel que um ser humano pode ser. Nesses últimos 4 anos de governo canalha, que incentivou esse modelo de exploração dos bens minerais e das condições sociais dos formigas, desempregados por uma política econômica que nunca privilegiou o trabalho. Pois bem, esse governo promoveu os maiores crimes ambientais, promoveu a violência e o terror no campo e dentro das florestas, e promoveu o genocídio dos povos indígenas em todo o território nacional. Formou, dentro da estrutura de garimpo, a milícia, onde o capataz agora anda armado e cercado por subcapatazes também fortemente armados, com todo tipo de armas, inclusive a arma da mentira, dita milhares de vezes até que se transforme em uma verdade do tipo: garimpeiro não é bandido, mesmo logo após entrarem em aldeias e estuprarem crianças e atearem fogo nas palhoças. Não é bandido. Assistimos isso nos grupos de garimpo do Facebook, de Indaiatuba, Alta Floresta, Rio Madeira, Roraima, Garimpeiros Sem Limites, Garimpeiros Sem Fronteiras, Garimpeiros de Ouro, Garimpeiros de Diamante e de toda sorte, inclusive mascarados de grupos indígenas, cujo principal tema é mostrar mulheres indígenas sensuais para pedófilos afoitos. Tudo isso com a permissão do Facebook e sua rigorosa política de comunidade, onde a fake news pode rolar solta. Ou ainda, podemos ver em vídeos youtubers com 1 milhão de inscrições divulgando os achados de pedras como se achar cascalho fosse algo espetacular, chamando lava vulcânica de larva, ou outras besteiras do tipo que só não são piores que os vídeos de dancinhas que proliferam a infosfera, porém não são tão prejudiciais quanto a desinformação ou mesmo a informação falsa proferida por esses canais com centenas de milhares de inscritos e que se adequam a discutir sobre Ratanabá e detectorismo e radiestesia para uma plateia sedenta de informações e que acabam se identificando com a simpatia do youtuber por ser gente humilde, que sabe das coisas por experiência e que mostra as coisas da forma mais deturpada, mas mostra e eles assistem impávido e dão likes. Bom, eu tenho 40 anos de geologia e há 2 anos estou fazendo um ou outro vídeo aqui no YouTube e não vejo meu canal crescer, mesmo falando sobre o que deveria ser dito sobre o garimpo. Certamente não digo o que querem ouvir, pois tenho alertado sobre a necessidade de regularização de garimpos e de não ter atividades garimpeiras em áreas que não são permitidas. É simples. Dou todas as dicas e mostro o caminho certo. Mas os poucos que me escutam ainda insistem em continuar
com o sonho de ser garimpeiro e ir ser formiga de um dono de garimpo, dando ouvidos aos gregos e adrianos que infestam o YouTube, com seus vídeos mostrando cascalhos fabulosos como se fossem grandes achados geológicos. Nesse caldo todo que se transformou o garimpo, o único que não tem vez e voz é o formiga, antigo garimpeiro, mas hoje tratado como a parte rústica da atividade de lavra, visto que não se faz mais nada com apenas a bateia. São jatos de água, tratores e grandes máquinas de separação de minério. Não é mais uma atividade rústica de mineração, e sim uma atividade rústica de agressão ambiental e social. Tudo na ilegalidade. Até mesmo aquele que tem a permissão de lavra garimpeira, o PLG, a PLG, e o licenciamento ambiental, esbarra na atividade ilegal, permitindo a prostituição ou o tráfico de drogas dentro do seu negócio, dentro do garimpo. Mas eles dizem que garimpeiro não é bandido. A situação dos garimpeiros é terrível. Há muitos crimes cometidos nesses últimos 4 anos, incentivados por um maluco que ocupou a presidência para torrar com cartão corporativo e brincar de forte Apache. Chega, né? A brincadeira não teve graça. Custou a vida de 540 crianças Yanomami e acarretou uma situação de abandono total às comunidades indígenas. A brincadeira do garimpo ilegal acabou. E isso pode custar até a continuidade do garimpo legal, visto que é uma atividade que é permitida por lei, mas que deixa de ser justificável quando a barbárie toma conta e quer impor o terror e a destruição como alternativa de enriquecimento do dono do garimpo. Então, você que se acha garimpeiro, você não passa de um formiga no meio desse caos de ilegalidades, de desrespeito e de violência que se transformou a atividade garimpeira. O garimpeiro mesmo ficou lá no início de Serra Pelada. Você não passa de mão de obra barata e rústica e ainda sujeita a pagar pelos alojamentos imundos, pela comida de porcos e pelos prazeres sexuais e das drogas que consome. Sua família ainda aguarda seu retorno desse inferno que você escolheu para viver e acreditar. Continue seguindo os rumos ditados por aquele genocida e, se houver alguma sorte, sua família o receberá de volta em uma caixa lacrada. Pelo fim do garimpo ilegal e por uma nova legislação que mude esse modelo perverso de exploração do garimpeiro pelo dono do garimpo. É o mínimo que se pode fazer.